Gravação, começando e transcrevendo. Agora, a transcrição parece aqui que vai começar em breve. Não sei, vamos ver. Tô apostando nisso aí, vamos ver. Meu amigo, deixa eu fazer uma revisão do que a gente conversou do dia 13, tá? Falamos um pouquinho sobre a sabedoria do agora. Lembra Eu que recebi uma mensagem aqui também, ó. Uma pessoa falou aí uma coisa. uma pessoa falou que está gravando? Sim. É? Eu só. Que Você legal, né? está me Que ele, ouvindo? ele pede para. Estou te ouvindo. Eu só estou achando que está com um delayzinho. Eu falo, está demorando para chegar aí para você. Está demorando, sim. Está demorando um pouco. Está tremendo a imagem aí, um pouco. Quer que eu saia e entre de novo? Entre de novo? Não, acho que dá para. A minha voz está chegando com delay também? Não, A minha voz está chegando com delay também? Não. e aí antes está chegando um pouco de delay, porque eu falo, aí antes de você me ouvir, você já está falando de outro assunto, entende? Como se não tivesse escutado a minha colocação assim. Agora melhorou. Se eu esperar um pouquinho mais, eu acho que a gente consegue. Eu mexi aqui na minha internet, vê se melhora agora. Para mim tá bom, para mim tá legal. Só não está chegando na hora que eu falo aí. Por exemplo, ó, eu vou levantar a mão, não sei quanto tempo você vai ouvir esse áudio que eu levanto a mão. Em tempo real. Ouvi em tempo real agora. Ah, então eu alterei aqui a internet, então tá tudo bem. Então, sabedoria do agora, lembra que a gente comentou isso? Sim. Ou seja, o agora ele tem um saber assim que a gente não, quando a gente está conectado com o agora, muitas questõezinhas o nosso cérebro responde, né? Por aí. Falamos da dificuldade de informática, que é tanta coisa nova, né? E aí vem aquela questão do velho se atualizar, a necessidade de se atualizar que está por trás disso aí. Falamos também sobre descaso com o trabalhador, que o expediente está cada vez maior, você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar no carro, você só pode trabalhar. E aí vem a falta de representatividade do empregado, que é a falta de sindicatos, né? O empregado tem que se defender sozinho e tal. E, e falamos um pouco da velhice, né? Sempre, eu não sei porquê, mas papo de velho sempre entra a velhice no meio. É o famoso torreio. É. Ah, é! Falamos do torreiro. Ah, se eu tivesse aquele torresmo. Puxa vida, né, cara? E também vem aquela questão da saudade, né? Se a pessoa tem muita saudade. Ah, a pessoa tem muita saudade, não está no agora. É, Né? E a gente falou um pouquinho sobre aquela pergunta: por que eu nasci no Brasil, né? Por que eu nasci? Cara, foi necessário nascer aqui, porque aqui está precisando de alguém com pelo menos a nossa boa intenção. é. E aí você falou do minuto de sabedoria que entrou assim, de repente. Eu falei, cara, peguei imediatamente as minhas cartas do minuto de sabedoria e comecei a jogar, né? Basicamente, os mais. E teve o último aqui, o último não, que foi que eu botei como ilusão da materialidade, como se fosse assim, a vida real não é essa, né? A vida real não seria essa, essa vida material. O meu problema é
como acreditar nisso. Eu só tenho esse problema. Porque o dia que eu acreditar nisso, eu vou viver muito bem, obrigado, né? Poxa, maravilha. Muito bom, muito bom. E opiniões sobre o mundo que eu coloquei aqui. O mundo é isso, o mundo é aquilo, o mundo é aquilo outro. E a gente comentou uma vez que a árvore não comenta, não tem opiniões sobre o mundo, né? Ela simplesmente vai vivendo, vai crescendo, vai procurando onde tem água, onde tem sol. Ela não fica opinando nem se ela está velha. Lembra que a gente falou isso? Pois É é. isso aí. Tem um flamboyant em frente aqui da casa da minha mãe que eu fico olhando para ele e fico me perguntando: será que ele faz alguma pergunta, né? É. E Os aí. animais também, eu acho que não tem essa noção, né? Oi? Eu acho que os animais também não têm essa noção, né? Os Noção que um animais acho dia que vai não. morrer, noção que... Não me parece que eles têm essa noção, né? Acho que alguns estudos falam até isso. Os animais não sabem que vão morrer. Nós é que sabemos disso, né? Que tem dessa finitude. E aí entra numa pergunta que essa eu vou botar para a data de hoje. Qual é a função da consciência, então, né? Hoje é dia 16, né? Qual a função da consciência, cara? Será que a consciência está tirando a nossa paz? Qual a função da consciência, cara? Consciência. E aí, falamos do negócio do câncer, né? Todo mundo é câncer para todo lado, né? Câncer para lá, câncer para cá. Depressão, ansiedade, câncer. A gente vem falando disso, vendo no jornal, há mais ou menos uns 30 anos, né? Que é mais Platão, menos Prozac, e câncer para lá, e câncer para cá. Né? E eu falei para você que a gente era um psicanalista em potencial. Né? Foi, foi. Foi E eu isso. fiquei procurando lá o local que você falou e tal. Eu vi que é pertinho lá de onde eu fico lá. E deu vontade de tirar um horário para ver se eu fujo para conhecer, bater um papo. Como tem um É, outro local também próximo, que é já para outra área da Gestalt, também próximo. Eu estou começando a querer conhecer esses lugares mais detalhadamente. Mas você é, sabe que você falou isso tudo aí, e eu estou aqui, eu fico pensando em ter consciência, sabedoria, o que seja essas coisas todas, mas, e aí junto com isso vem o câncer, né? Essas coisas que são as negativas. E para mim, isso tudo que a gente pensa tem que ser justamente para... A gente tem que ter essa sabedoria e esse conhecimento e essa consciência para poder fazer isso, essa separação, né? E desfocar dessas coisas que não são legais, né? Eu tenho consciência e conhecimento disso, mas então isso aqui eu sei que eu não quero, isso não me serve, né? Isso não serve, não é para mim, isso não serve para as pessoas, né? E me parece que acontece justamente o contrário. Quanto mais consciência eu tenho colocar de certa forma assim, dessas ações, desses acontecimentos cancerígenos, se a gente pode falar assim, essas coisas muito uhum. negativas, me parece que as pessoas se envolvem justamente nisso, quando na verdade devia ser o contrário. Então, por Como exemplo, assim elas se envolvem assim? é como se eu direcionasse minha atenção para esse tipo de coisa, né? Entende? E aí eu acabo fugindo das outras coisas que seriam as coisas realmente que me interessam e que estão relacionadas botar dessa forma, assim, como se fosse assim, o que seria o ideal da vida, a satisfação da vida, o prazer da vida, mas acaba me envolvendo e me direcionando justamente para as coisas negativas. Essa consciência devia me trazer para esse presente, para a sabedoria que a gente falou do presente, da presença, disso tudo, mas muitas vezes faz o contrário, né? A gente se pega discutindo as coisas e falando sobre as coisas ruins, negativas, as coisas como na realidade eu falo assim, era para ter a consciência que existe isso, mas não é isso que me interessa. Eu tenho que saber que existe, ok, mas o que me interessa é outra coisa. É aquilo que o pessoal normalmente fala assim, eu sei que, vamos supor que não é bom eu ter uma saúde saudável,
eu não tenho que deixar de fazer as coisas ruins, eu tenho que começar a praticar as coisas boas, né, para minha saúde. E aí eu focar nas coisas boas. E me parece que as pessoas vão assim tendo a consciência, conhecimento, mas e aí vão se envolvendo cada vez mais nessas coisas que não são tão, que não trazem esse retorno positivo para ela. Cara, foco nas coisas boas. Eu fico pensando o seguinte: quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, a vida toda da pessoa gira em torno disso. Uhum, Ela só consegue falar disso. Tudo é isso. Tudo uhum, é a doença. Ainda tem uma que é muito séria, que é aquela esclerose múltipla. uhum, E tem aquela que volta e meia aparece em filmes, aquela ELA, que é uma esclerose lateral, sei lá, aminiotrófica, um troço muito. A pessoa fica toda torta mesmo, né? Parece que ela vai regredindo assim, é como se fosse uma atrofia múltipla, uma coisa muito séria, assim, muito séria. Então, e são doenças que ninguém explica direito as causas. O que provoca isso? é como eu dou um exemplo assim, alguém foi atropelado, né? E aí fica um monte de algumas pessoas olhando a pessoa atropelada ali, até uns ainda pegam um celular para filmar, e mas alguém tem que ligar para a ambulância, né? Então, é focar em alguma coisa de bom em cima de alguma coisa ruim que aconteceu, né? Então, a gente precisa direcionar para o que é o que vai me trazer uma solução, que vai me trazer um outro caminho, enfim, e não ficar pensando. Se você está sentindo uma dor, não adianta falar da dor, você tem que falar, tá, mas e aí, eu estou procurando um médico, estou fazendo tratamento, estou tendo outra atitude, estou procurando outro especialista, e não ficar com a dor sem ter uma ação, né? As ações da gente, porque as coisas ruins fazem parte, goste ou não, queira ou não, faz parte, vão acontecer, mas qual é a minha ação sobre isso? Focar nessa ação positiva, né? Aí a Para ideia, cada um. deixa eu te perguntar um negócio. Eu vou me permitir, para trazer melhor as coisas do meu subconsciente, eu vou me permitir jogar um tarô aqui Uhum. e você vai escutar talvez um barulhinho de cartas. Se estiver te incomodando, você me avisa que eu paro, eu dou um outro jeitinho de jogar. Tem vários jeitos de jogar, né? E eu vou dizer para você o seguinte, que na PNL a gente aprendeu que tudo tem intenção positiva, né? Uhum. E talvez até o câncer tenha, talvez até a ela tenha também, e a depressão, a ansiedade, tudo, o lúpus, as doenças autoimunes, todas têm uma intenção positiva. E aí, qual a intenção positiva das doenças, se isso existir, né? É uma grande pergunta. Poxa, o que eu ganho com isso? O sujeito que foi diagnosticado com ela, geralmente dá em jovens, né? O cara na idade produtiva, aquele Stephen Hawking, Uhum. naquele filme A Teoria de Tudo, ele começou com aquele jovem, né? Jovem, o cara jovem, ó, idade corporativa, e de repente, olha, o seu corpo vai desmontar em 10 anos. Porra, cara. E qual a diferença de um cara como ele, que não parou, em virtude disso, dos outros que param, né? Qual é É, a diferença de alguns que sofrem um acidente e ficam com questões físicas comprometidas e vão se tornar grandes atletas das Paralimpíadas, e outros que a vida se encerra, né, no acidente? É uma grande interrogação, né? É justamente como a gente encara, né, o que acontece, né? E eu não digo que seja fácil, mas que. E não precisa também. O que eu falo é que não precisa acontecer alguma coisa para a gente poder pensar e refletir e tomar esses caminhos assim, de forma diferente. Às vezes, quando eu falo assim, tem um problema, eu falo, ainda bem, né? Porque a vida é feita de problemas. E a gente tem que entender
no fundo, está preparado para poder buscar os caminhos para solucioná-los, né? Seja com a gente, seja com algum conhecido, seja com outras pessoas, seja por meio de um livro, seja por meio, enfim, Mas porque você vão sabe que eu me surgir. sinto assim, um pouco. Falar de uma coisa que eu não vivi, né? A gente é muito tal do. Eu, né? Sou muito tal do teórico. Até o Uhum, próprio médico que trata do câncer, às vezes ele nunca teve, né? uhum, Nunca teve. Às vezes o cara que trata até de obesidade nunca foi gordo, né? é, Às vezes o cara ele não sabe o quanto que o cara sofre. Às vezes ele teve um irmão na família, né? Teve um parente, e aí um filho autista, alguma coisa assim, e aí ele tem uma proximidade maior com o assunto. E a gente fica pensando assim, poxa, é, é quase um desrespeito, né? Fazer assim afirmações sobre coisas que eu mesmo nunca passei. Mas eu vou fazer, cara, eu vou fazer. Vou fazer. Vou fazer, porque quando você é o interesse acadêmico, assim, é o interesse meio acadêmico filosófico ou filosófico acadêmico. Quando você lança um olhar assim filosófico para essas coisas, será que isso não pode ajudar alguém? Essa é a minha pergunta, respeitosamente, sabe? Eu peço assim às pessoas que vão nos ouvir que entendam que eu converso isso com o maior respeito, sabe? Com a maior não é admiração, não, mas é respeito mesmo, porque é uma dor do outro que eu não tenho condição de apreender, graças a Deus. Graças a Deus. uhum. Então, mais algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, a idade corporativa que dá essa doença. Ela dá numa idade corporativa, cara. Pô, o cara produzindo a mil, e aí sente uma fraqueza, um negócio, e daqui a pouco o diagnóstico terrível e a vida do cara acaba, porque às vezes o próprio tratamento acaba com o cara, né? E mas o que que você, por exemplo, tiraria de proveito de uma situação dessa, mesmo não tendo acontecido com você, por exemplo? A gente aprender com a dor do outro é muito bom, né? É muito interessante até. Eu estou tirando de proveito, já estou tirando o proveito de perceber padrões. Padrões. Você não vê um cara de 80 anos, fui diagnosticado com ela, a partir dos 80. Você não vê isso, cara. Não vê, você não vi em nenhum filme isso, nada. Então eu não tenho essas estatísticas, mas você não escuta falar, não, o cara, a partir dos 70 desenvolveu ela. Você não vê. Você vê muita demência. Demência. Então, tem doenças da idade. Esquizofrenia. A partir da adolescência, você começa a perceber e o jovem começa a dar crise e tal. São doenças que, de uma certa forma, vão falando um pouco da fase da vida do sujeito. Esse que é o meu entendimento, é por aí. Assim, cara, fase altamente produtiva, o cara tem ela, e a ela tem uma ideia de que em 10 anos o cara vai estar totalmente imobilizado, cara. Parece que é algo que é para ele parar. Meu amigo, para tudo. E se ele não para, a doença para ele, cara. Totalmente. Uma coisa assim. Então eu fico pensando, senhor Otelo, você. Aí eu até tirei uma carta aqui que seria algo assim. É, aqui tem aqui tem o Rei de Copas, né? O Rei de Copas, ele diz o seguinte, Otelo, você domine a sua empolgação, seja bastante racional e filosófico, até para ser respeitoso, né? E tentando fazer isso,
eu me pergunto, será que a fase da vida influencia no aparecimento de algumas doenças em determinadas pessoas? Você, nesse caso, menciona como se fosse fase em termos de idade? Não, uma fase assim onde eu tenho que construir minha vida. A Uhum, fase assim de entre 20 e 40 anos, você está construindo uma carreira, às vezes você começa a entrar num financiamento para comprar uma casa, você casa, constrói uma família, é a fase de construção. E aí, depois dos 50, 60, você se aposenta e passa, às vezes, até por uma fase de ensinar, de você. Você não é mais um executor, no mínimo um supervisor, um gerente, um cara grande que orienta os outros. E depois você passa só a ensinar mesmo, porque você já não tem energia para fazer. E depois a gente se prepara para morrer mesmo, né? Depois dos 70, você já começa a. Seus amigos começam a morrer, aí, sabe do fulano? Começa a ir em velórios, é. A turma vai se uhum. reunindo, a turma da faculdade vai se reunindo em velórios, cara. E aí, né, as coisas. Então, esse tipo de fase da vida que acaba coincidindo com certas faixas etárias. Eu estava pensando nisso, cara. O adolescente é esquizofrenia. A adolescência é um contato com o mundo, né? Contato com o mundo que ele nunca teve. Ele morava na casa dos pais. Isso a gente está pensando num jovem assim, com mínimas condições, né? Foi criado em casa, da escola para casa, de casa para a escola e tudo mais. Um menino de rua, eu não sei se na adolescência ele apresenta outros desafios, ou a sociedade olha para ele de um jeito diferente, né? E aí essa nova visão da sociedade, ele fica meio confuso, não sabe como se posicionar e surta. Então, são essas dúvidas que eu tenho, né? Será que a fase da vida, os desafios de cada fase da vida propiciam o aparecimento de determinadas doenças, cara? Essa é a minha dúvida. Não. Aí é realmente a questão de uma pesquisa aprofundada, porque também não sei como é que as pessoas, se elas enfrentam os desafios da mesma forma, né? Uhum. Eu não sei se elas são desafiadas também da mesma forma, ou se elas mesmas se desafiam da mesma forma. E aí seria talvez uma pesquisa mais profunda para saber se quem acabou desenvolvendo uma certa doença nesses momentos de vida, se essas pessoas tiveram pensamentos ou desafios ou coisas parecidas semelhantes, né? Que isso refletisse no mesmo perfil de doença, né? Porque se nem todos nessas fases tiveram essas doenças, né? Significa talvez que nem todos tiveram a mesma forma ou se relacionaram com essa fase da mesma forma, né? Por vários motivos, né? Seria Por, uma pesquisa bem assim é, interessante, né? porque eu posso ter vivido uma fase de uma forma e a mesma fase sua pode ser ter sido diferente, né? Talvez eu desenvolvi algo que você não desenvolveu, ou vice-versa, né? E que hoje também, né? Naquele determinada faixa de idade de 20, 40, como você exemplificou. Mas talvez a gente tenha desenvolvido coisas diferentes porque nós tivemos situações diferentes, né? Ou encaramos de forma diferente também. Teve um cara Enquanto da minha turma que ele era dentista, já falecido, morreu de ELA. E assim, um cara sempre muito, muito inteligente na escola, e cara muito bem sucedido, até família assim, sabe? Família invejava assim a constituição familiar dele, achei.
muito bacana. E aí, um belo dia, eu vi ele no Facebook de cadeira de rodas, cara. E eu fiquei assim, ué, o que que houve? Será que ele sofreu um acidente, alguma coisa assim? Ela pegou ele. E pegou e levou, foi embora. Ele saltava de paraquedas e tal, um cara. Era o sonho de consumo do adulto, propaganda de cigarro. Sabe, aqueles caras que aparecem fazendo boxe, saltando de paraquedas, atrás de uma mesa CEO, sabe? É o cara, a esposa linda, família, filhos lindos, propaganda de leite integral, sabe? Aquela coisa assim perfeita. E aí, pimba, apareceu com ela, cara. E isso acabou com ele, com a família dele, foi embora. Eu falei, cara, esse cara era bem sucedido, brother. Bem sucedido. O que que aconteceu, sabe? E eu fico pensando como olhar, ter sabe aquele Wundt, né? O Wundt, que observadores treinados, né? Não tinha Uhum. isso, né? No Sim. início da psicologia. E eu fico pensando um olhar mais treinado para poder ver talvez algo que esteja na cara da gente e a gente não consiga ver porque a gente bota tanta informação dentro de algo que talvez esteja na cara da gente. E aí eu fico pensando assim, por isso que eu admiro a psicanálise. Ela tem um olhar muito simples para as coisas. Você olha, é um olhar parecido até com a natureza. Tipo, é o que aconteceu, é o que provoca e é quase causa e efeito. Então, o que que aconteceu na vida dele? Ele trabalhando para cacete, produzindo a beça e parou, foi para uma cadeira de rodas e ficou todo torto ainda por cima. Então é algo, ficou todo torto, assim, não consegue pegar nada, fazer nada, totalmente dependente. Aí eu fiquei, porra, então é algo que faz o cara parar. Causa e efeito, algo que faz ele parar. E parei por aí. Faz o cara parar. Ela faz o cara parar. Será que ele está fazendo algo errado, cara? O que está acontecendo, pô? Aí talvez se essa uma pesquisa aprofundada para saber se todas as pessoas passaram por situações semelhantes, né? Se eles tiveram um comportamento semelhante que pudesse produzir isso, ou se é uma coisa biológica mesmo, né? Porque existem pessoas que a família desenvolve, e tem algumas doenças que são historicamente das famílias, né? Você fala de genética? Genética, né? Então, eu conheço pessoas que perderam parentes por câncer e que o médico já avisa que a tendência é que, principalmente se forem as mulheres, né? Então, tem uma família que tem homem, tem rapazes, tem as meninas, uma família bastante assim, um grupo grande de irmãos, parte mulheres, parte homens, e que duas meninas, mulheres, né? Duas das mulheres faleceram com câncer. E aí o médico já nas pesquisas já falou a tendência é que todas as mulheres, mesmo a filha dos homens, podem ter. A tendência é que tenha a tendência, a possibilidade maior, né? E por isso necessita de um acompanhamento desde cedo, para que, em caso de surgir, que seja rápido o tratamento para poder ter uma possibilidade de cura maior, né? Então, por isso que eu sempre creio que assim, existem coisas que demandariam uma pesquisa para poder saber se comportamentos, genética ou coisas parecidas que possam ter, e às vezes é coisa muito do lado de trás, né, que pode estar surgindo agora, mas algumas outras coisas eu creio que não, eu creio que seja muito realmente de como se reage aos acontecimentos, como se encara a vida, como se leva, quais as pressões que se tem para dar os resultados que se espera, enfim, que pode despertar alguma outra situação.
mas algumas eu acredito podem ser questões biológicas também, genética ou alguma coisa assim. Eu vou dizer, cara, eu vou falar um termo aqui que eu nunca vi, mas de repente já existe há muito tempo, já escreveram sobre isso, como se fosse a genética da alma. Será que existe Hum, isso, né? A genética da alma? bacana isso. Porque, né, assim, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Uhum. Assim, no meu modelo, né, um modelo de vida, assim, eu sou filho da fusão da alma do meu pai com a alma da minha mãe. E que dessa fusão nasceu uma terceira alma, eu. Será que eu já trouxe na alma alguma questão que acabe vulnerabilizando o meu corpo? Eu já nasça com uma fragilidade biológica para ter a genética física mesmo, a ter câncer, a ter lúpus, a ter isso, a ter aquilo? Será que essa fragilidade biológica já não nasce de uma fragilidade da alma, cara? Alguma coisa que veio? É uma outra dúvida que eu vou deixar, assim, eu vou botar na minha caixinha de pensar. Botar na minha caixinha de pensar. Vou escrever até agora na minha caixinha de. Vou te mostrar aqui minha caixinha de pensar, cara. Será que existe a genética da alma? Genética da alma. Então, isso aqui é uma pergunta, né? Será que existe a Uhum. genética da alma? Aí eu dobro. Vou dobrar, cara, vou dobrar. Aí eu boto numa caixa, porque as coisas que eu não sei responder, eu solto lá e deixo o meu subconsciente ficar mastigando aquilo. Eu nem percebo, sabe? Falei, cara, eu não vou ficar me estressando com isso, então eu deixo na caixa de pensar, que é essa aqui, cara. Eu tenho uma caixinha de pensar aqui. Onde é que está a minha caixa de pensão? Onde é que ela foi parar? Ah, está aqui. A caixinha de pensar, cara. Você tem a caixinha de pensar, cara. É uma caixinha já. A caixinha já tem algumas indagações, cara. Algumas... É. cheio de dúvidas, que eu estou cheio de dúvidas, cara. E aí, ó, mais uma. Pronto, já foi. Foi. Uma caixinha de pensar, cara. E aí, essa caixinha, eu durmo, acordo, nem me preocupo. Um belo dia, veio um insight, cara. Assim, plim, foi plim. Nesse plim, nesse plim, eu boto uma mensagem lá no grupo Conversas com o Fábio. Pá, genética da alma. Deixei lá. Caixinha de pensar, tá lá. Conhecia essa? Eu estou lembrando aqui da música que se canta, acho que é o Jorge Vecilo, que fala Encontro das Almas. Não, desculpa, ele fala das águas. E aí Conto eu das estou aqui Águas? colocando Encontro das Almas. Quando você falou, estou aqui pensando na música dele, mas na realidade Encontro das Almas é verdade, né? Tem Encontro das Almas da nossa mãe e do nosso pai, né? E aí vem uma outra alma, que aí entra no lado espiritual de cada um, para entender isso, e acreditar ou aceitar, né? Mas Pois é é, isso mesmo, isso deve ter também para espiritualmente para quem tem sua forma de pensar, né? Mas particularmente eu acho que a gente é muito mais do que esse corpo que a gente habita, né? Como a gente fala, né? Eu acho que é muito o que me faz pensar, o que me faz mover, por que que eu penso de uma forma, o Otelo pensa de outro, porque se nós fôssemos robôs, por exemplo, todo robô ia produzir da mesma forma, né? Sei lá, como ia ser bem parecido, assim, né? Por que que a gente tem essas diferenças, né? Se a gente tem dois olhos, um nariz, uma boca, dois braços, por que que nós pensamos diferente, né? Deve ter alguma coisa relacionada à alma, assim.
E, Pode ser, cara, pode ser, e assim. essa genética da alma é interessante, né? Uma coisa que assim, é intrigante, né? Uma coisa assim que. É, E muita coisa eu não tenho resposta nesse momento, assim, não tem. Mas às vezes, cara, eu estou estudando uma outra coisa e meu subconsciente ele fica alerta para, sabe, é como se eu criasse um alerta. E aí eu vou estudando uma outra coisa, vou lendo uma outra coisa, vou fazendo qualquer outra coisa, e de repente o meu subconsciente diz assim: aqui, cara, está a resposta daquela pergunta. é. E aí eu falei: poxa, realmente, faz sentido, sabe? Faz sentido. E eu botei isso lá. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da semana, do mês, né, do É. ano. Em algum momento eu vou deparar com alguma coisa no meu dia, sei lá, que, que responde essa pergunta, né? Não sei, mas te apresentei a minha caixinha de pensar. Pronto. Barato, inclusive. Se eu não tenho a resposta agora, deixa guardado. Cara, Como é que bota você ali. encontra? Você, quando vem a resposta, você fica abrindo ali para localizar essa, ou não? Não, Para não, não, localizar não. essa, não, né? Geralmente, o que eu faço? Todo dia de manhã, eu pego, tem o meu ritual, né, de início de trabalho. Todo dia de manhã eu pego a caixinha, aí peguei a caixinha, né, e coloco ali e escolho uma dúvida. Tá, aí escolhi uma dúvida. Vê se não é nenhum segredo, né? Vamos ver. É, como solucionar a minha saúde? Tá aqui, como solucionar a minha saúde? Como ter energia para a minha vida e saúde? Tá lá, tá escrito aqui. Aí eu falo, se eu já respondi, isso aqui eu já sei, é assim, assim, assado, assim, assim, ela sai da caixa. Então, todo dia eu pego uma e, e se eu não tenho a resposta, volta para a caixa. Aí, todo dia eu pego uma. Pego uma, todo dia eu pego uma, vamos ver se não tem nenhum segredo aqui, se tiver, né? Existem perguntas secretas, né? Perguntas secretas que foi, não dá, a gente bota até em código, né? Então, aquele torresmo, Essa do torresmo é uma o maravilha, cara. segredo do torresmo, né? Você estava falando, eu estava pensando no torresmo. Eu não posso chegar lá na É. frente, eu deixei de comer aquele torresmo, porque tem um festival de torresmo, né? Hã? De Tem vez, um de queijo vez, chamado torresmo? não, tem um festival de torresmo. De vez Então. em quando tem um festival de torresmo circulando por aí. E é a mesma coisa, assim, eu não posso chegar no momento que eu nunca fui no festival de torresmo. Eu tenho que ir Aí, no festival de torresmo para aqui. conhecer essa variedade. Por exemplo, mas aqui assim, é como ler adequadamente a realidade. É uma pergunta muito genérica, boa para estar na caixa, né? E aí eu já tenho uma dica para mim mesmo, assim, o princípio da causa e efeito. Cara, Aham. né, se algo, poxa, eu comi essa comida aqui, me deu dor de barriga. Toda vez que eu. Essa aqui eu já tenho, não tem a resposta completa, volta para a caixa. Então, todo dia eu tiro uma, tem a resposta? Tira da caixa. Até agora não tirei nenhuma, porque eu não tenho a resposta ainda, né? Eu acho que se eu Ainda. continuar estudando, conversando com você sobre a vida, eu acho que daqui a uns 2, 3 anos, cara, eu vou começar a tirar um monte de perguntas da caixa, né? É isso. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente está falando de alma, de pensamento, tudo. Eu fico imaginando assim, bom, uma pessoa que, por exemplo, está lá em Belém, o que ela estaria pensando nesse momento sobre assuntos parecidos com esse, entende? Então, minhas coisas, quando eu vejo assim, propositalmente, eu olho as pessoas na rua e fico pensando, analisando, e assim, o que será que essas pessoas estão pensando nesse momento, né? Aquelas que normalmente estão, que não estão acompanhadas, sabe? Aquelas que estão sozinhas, assim, em algum local, seja no metrô, seja andando na rua, ou seja almoçando. E eu fico com aquela minha curiosidade, o que será que as pessoas estão pensando, né? Olha, é um tema que eu penso assim na universalidade dos problemas. É,
Se você pensar assim que no mundo inteiro os problemas são semelhantes, as pessoas pensam na resolução dos seus problemas. Mas se no mundo inteiro os problemas forem semelhantes, elas pensam nas mesmas coisas. É como arranjar comida, como comida e bebida, né? Como arranjar alimento, como morar melhor, como cuidar da família ou ter uma família e como arranjar uma atividade para elas ganharem tudo que foi falado anteriormente. Essas É. 4 coisas seriam universais, são problemas universais, né? Esse seria o viver, né? O trabalho envolve ter saúde para trabalhar. Então, como melhorar a minha saúde ou a saúde de um parente? As coisas se cruzariam. Puxa, o que que eu faço com a minha avó doente? O mundo inteiro pensa nisso, cara. O mundo inteiro pensa nisso. Cara, minha mãe está velha. O que eu faço com ela? Meu filho não quer estudar. O mundo inteiro tem isso, né? Tem. E não, e o mundo inteiro não resolveu completamente tudo isso, porque e tem um monte de gente querendo, dizendo que já resolveu, né? Vários gurus, vários palestrantes, vários caras que falam sobre as mesmas coisas, né? Sobre o amor, né? Quanta gente fala sobre o amor, músicas sobre o amor, a vida inteira escutando músicas sobre o amor e tal. Então, eu penso assim, quando eu vejo uma pessoa divagando, andando na rua, cara, eu penso que ela está pensando na mesma coisa que eu, como descansar, né? Como escrever um livro. Talvez poucos estejam pensando nisso, mas estão pensando como eu arranjo um emprego, alguma coisa ligada a trabalho. Todo mundo está pensando, cara. Está mais ou menos por aí. Mas se for algo ligado à alma, isso muda, né? Eu já escutei aquela expressão assim, me dá um vazio na alma. O que que seria um vazio na alma, né? Um vazio na alma, cara. É uma Uma boa coisa. pergunta para a minha caixa de. Eu A fico assim, caixinha do vazio saber, na né? alma. Caixinha de pensar, né, cara? Você falou do amor aí, né? E essa semana eu falei com uma pessoa que só consegue oferecer alguma coisa para outra pessoa se a gente tiver, se a gente, se a gente tiver, a gente doa. Se a gente não tiver, a gente não consegue doar, né? Então, eu consigo te doar um livro se eu tiver o livro, né? Eu consigo te passar alguma coisa se eu tiver essa coisa. Uhum, Eu falei com essa pessoa que a gente, a gente tem que amar a gente, né? Eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar muito de mim, porque só me amando que eu vou conseguir amar uma outra pessoa. Se eu não tiver esse amor, eu não consigo passar o amor para outra pessoa. Não consigo olhar para uma outra pessoa com carinho, com amor. Então, eu tenho que ter carinho comigo para uhum, é, eu poder dar carinho para outra pessoa, né? Porque me parece que muitas vezes o que a gente encontra por aí, as pessoas não olham para elas, né? uhum. Esse, tem uma imagem que é muito interessante, que ele bota assim os olhos invertidos, né? É o rosto de uma pessoa, mas os olhos estão virados para ele. Essa faixa aqui está invertida, em vez de estar olhando para fora, ele está virado para Para ele dentro. mesmo. E eu gosto muito dessa imagem porque realmente a gente tem que buscar cada dia fazer os ajustes na gente para a gente gostar da gente e rir dos nossos erros, né? É um sorriso de um erro, sorrir porque eu não, se eu errei foi querendo fazer o melhor e o que é o ideal, o correto para aquele momento, né? E não errei por maldade, não errei para prejudicar ninguém, não errei para preparado ou começando uma ação para fazer algo de errado. Mas nisso a gente tem que ter realmente esse olhar e esse avanço. Aí volto até um pouco que você falou da consciência, né? Da consciência da presença também, para poder a gente gostar da gente, né? E aí a gente começa aí sim poder gostar de outras
outras pessoas, né? Porque da mesma forma que a gente reconhece a gente começa também a reconhecer alguma coisa nos outros, né? Porque, às vezes eu falo que a vida é igual de forma diferente. A vida da gente toda é bem igual, mas de forma diferente. Porque os atores são diferentes, né? As situações são diferentes, mas elas trazem situações muito parecidas. É como se a gente, quando vai casar, a gente fica pensando, mas será que essa pessoa é a pessoa certa para eu casar, né? Primeira dúvida que surge normalmente, né? E No a mundo maioria das inteiro, pessoas né? Surge essa pergunta, dúvida, né? será que é essa pessoa? Aí você resolve casar e depois você fala, mas então eu vou casar, mas é só no cartório ou vai ser no religioso, né? Aí depois você passa, mas vai ter festa ou não vai ter festa? Eu economizo dinheiro para comprar uma casa, para alugar, enfim, são situações muito parecidas de forma diferente, porque são pessoas diferentes envolvidas, né? São convidados diferentes, são cartórios diferentes, são ambientes diferentes, enfim. Mas as Mas pessoas ainda precisam se unir de alguma forma, né? Tem o casamento cigano, o cigano, casamento israelense, o casamento hindu, o judeu, casamento. tal. Mas tudo é casamento, né? Tudo é É, casamento. Elas têm que se unir de maneira oficial para gerar uma outra família, dividir bens entre as é, famílias e, sei lá, acordos de paz entre reinos, né? Essa coisa toda. O casamento ele é quase que une a sociedade, né? Ele não une só duas famílias. Mas essa coisa da alma que você estava falando, eu assim pesquisando aqui, usando uma muleta para trazer o subconsciente para fora, porque eu estou trabalhando um conceito de mestre interior, sabe? E que todos nós seremos mestres, mas é difícil trazer a maestria para fora. Essa que é a dificuldade. E quando eu jogo o tarô, eu consigo uma manifestação do mestre interior, que seria a sabedoria do subconsciente, né? Dos, sei lá quantos milhões de neurônios ou 1.000 neurônios. Cada revista que a gente lê diz uma quantidade de neurônios diferente, né? Que seria quantas mil bibliotecas caberiam dentro do nosso corpo? Se fosse cada neurônio fosse um livro, teria mais biblioteca, por exemplo, sei lá, da biblioteca do Louvre, se tem uma biblioteca lá dentro, porque é neurônio aberto, né? Então dá para trazer muita informação. E se houver, aí complica, porque se houver a questão da vida eterna e da reencarnação, então esse conhecimento é quântico, né? Ele vem da alma, é a mesma alma com vários corpos diferentes, é a mesma alma gerando corpos diferentes, a sabedoria dessa alma. Essa alma já viveu de tudo. Eu tenho 58, mas será que a minha alma tem 140 anos? ou mais. Ou mais, cara? Então, o que ela sabe, né? O É, que ela sabe, né? Então, aí eu uso o tarô para poder trazer talvez um conhecimento que seja até da alma. Então, eu vou dizer para você o que eu acho dessa questão da alma, cara, usando aqui o tarô, né? Essa questão da alma, para mim, tem a ver com também com você falou a questão do vazio da alma, né? Poxa, é uma sensação. Se você percebe a sensação de vazio, o que você chama de vazio pode ser. Se você percebe no seu corpo, ele já não é só da alma, já é só do corpo. E pode ser que da alma que passou para o corpo, um vazio da alma. A pessoa tá, me vem a palavra assim, ausência de propósito. Cara, sei lá, eu estou trabalhando, mas eu sinto um vazio que não é fome. Um vazio é algo, é um espaço que está para ser preenchido por alguma coisa e não foi preenchido. Usando assim sendo bem simplista, né? E eu vou dizer para você o seguinte: 3 de espadas quer dizer o seguinte: uma pessoa que não priorizou adequadamente,
está fazendo algo, às vezes, para agradar o pai, para ficar rico, para ter poder, para qualquer coisa, mas não está realmente fazendo o que ela veio fazer, não está cumprindo a sua missão de vida. Então, a alma desta pessoa não está satisfeita, porque a alma se alimenta do que a gente faz, das coisas que a gente vê, do nosso saber. Se a minha missão é aprender sobre floricultura, e eu estiver fazendo engenharia, a minha alma continua faminta, continua sentindo um vazio da alma, que talvez é um vazio até existencial, né? Então, na minha cabeça veio algo nessa linha aí, vazio da alma como uma ausência. O propósito existe, mas a pessoa não Uhum. consegue compreender o seu propósito e nem executá-lo, né? Esse aqui vem na minha ideia. E a cura seria ela rever as suas prioridades, que é o 8 de espadas. Ela vai rever as suas prioridades e aí sim, de repente ela larga tudo e vai vender artesanato em Porto Seguro. E aí lá a alma dela vai estar equilibrada, ele vai estar vivendo a tal da vida plena, tal famosa vida plena, né? Por aí. E aí a gente reforça essa questão da alma, né? Fugindo do corpo físico, né? Como a gente falou lá atrás, né? Esse Ela dando propósito origem ao corpo físico, né, na é, prática, né? Seria o sentido da alma para o corpo físico e não é, ao contrário, não é isso? porque aí vem as ações, né, que estão relacionadas ao corpo físico, né, que é aquelas separações que eu posso dizer, questões emocionais, intelectuais e questões físicas, né? Então, as emoções, nesse sentido de despertar vontade, desejo, esse propósito que você falou, isso vem, para mim, vem das emoções, né? Que tiram a gente do equilíbrio emocional, né? Quando tem esse sentimento da alma vazia e que pode estar relacionado ao propósito, por exemplo, isso dá aquele vazio e incomoda a gente, né, emocionalmente. Então, essa questão emocional leva para a questão intelectual, que é onde você levou para essa questão de ficar pensando, então, como que eu preencho essa minha alma? Como é que eu faço isso? Como é que eu desperto, encontro o que fazer que me leva para o meu propósito? Aí a questão intelectual de ficar ali pensando como realizar isso, e vem a questão física depois, né? A questão física nesse sentido de colocar em prática, né? O que eu senti, o que eu pensei, como fazer, e aí vem o físico para como eu vou ter minha ação para realizar, né? E essa ação é muito dentro da questão física. A ação é completamente física, né? A Eu ação tenho que, seria física, né? Uma é, ação física é uma ação física, eu mas tenho que uma dirigir, eu tenho que andar, eu tenho que procurar, eu tenho que movimentar, eu tenho que me alimentar para manter esse corpo que me leva para fazer o que eu desejo, enfim, até para manter meu pensamento, né, meu cérebro funcionando, tem que ter essas ações físicas. Enfim. assim, eu entendo até que você é um cara que muito ligado à ação mesmo, né? O que que eu tenho que. E você usa esse verbo muito. O que que eu tenho que fazer, mas também uso o que que eu tenho que aprender com isso, né? Mas Uhum, aí o aprender no sentido de aplicar alguma ação. Dá para perceber que eu já fico assim: o que que eu tenho que aprender com isso, e eu tenho que aprender. Tem gente que tem que aprender pouco e faz muito. E eu tenho que aprender muito para fazer pouco. Então, são dinâmicas diferentes de claro. vida. O taurino tem isso. Ele tem que aprender muito, muita informação para ele se convencer. É muito convencimento para o taurino se mexer. Uhum, Agora, uma pessoa de um signo mais ágil, assim, um cabrito que pula alto, um Áries, por exemplo, ele não precisa de muita informação, né? Cara, ó, fulano, ele pá, já fez. Às vezes até tem uma precipitação.
Então, essa coisa do... Eu só queria, assim, passar a visão da TCC. A TCC, ela fala assim, primeiro é a percepção, depois a emoção, depois a ação, né? Uhum. E Percepção, né, nunca viria em outra ordem. Tipo, cara, eu estou percebendo que essa panela está esquentando. Estou percebendo. Essa panela está quente. A panela ficou quente, ele tira a mão. Né? A percepção, tanto que a hanseníase, a pessoa não perde alguns sensores, né, de calor, por exemplo. Então é muito comum a pessoa perder as extremidades porque não sentiu que está queimando, cara. E aí perde. E aí não vem a ação, uma ação corretiva, porque não teve a percepção. E aí vem aquela coisa, pensamento gera sentimento que gera movimento, né? Então, se você se movimentou, meu amigo, é porque você, no início, percebeu alguma coisa. E é, né, você percebeu alguma coisa e sentiu alguma coisa, e após esse sentir, mesmo que seja um sentir imperceptível, gerou um movimento, né? Um movimento aí. Agora, pode ser um movimento cognitivo. Uma sim, mudança de ideia é um movimento cognitivo. sim, Um movimento afetivo. Eu senti a raiva, agora eu amo. é. E o movimento motor, né? Assim, cara, agora eu fujo ou eu luto, né? Um dos dois. Então, é mais ou menos por aí, né? Um troço meio. Então, assim, vazio da alma, né? Vazio da alma é uma coisa. O que te fez lembrar pensar nessa coisa de vazio da alma, cara? Que dos comentários de algumas pessoas que às vezes fazem assim, né? Do vazio da alma. E às vezes eu fico pensando, eu devo ter tido algum momento de vazio da alma. Mas talvez, como você falou, como eu penso muito nessa questão da ação e procuro estar em ação, né? Sempre. Talvez isso acabe ocupando a alma que não me deixa sentir muito esse vazio. Isso aconteceu foi, talvez tenham sido momentos rápidos, assim. Mas o vazio da alma pode também fazer aquela sua velha pergunta: o que eu posso aprender com esse vazio da alma? Se é que você o sente, né? Ou se você sentiu recentemente. O que eu posso aprender com esse vazio da minha alma? Sempre. Né? O que O você que que pode eu posso aprender com o aprender vazio que da me alma? leve para poder agir? Oi? O que que eu posso aprender que me faça agir? Então você tem que. Aí, o que eu falo sempre no meu canal? Conversa com ele. Conversar com Ah, o vazio da alma. Quase como se fosse uma pessoa. Né? Você chama assim, vazio da alma. Cara, tô meio incomodado contigo, cara, porque você está me incomodando. Eu estava dirigindo e me deu esse vazio, eu não estava com fome. Qual é a sua? Fala aí para mim e tal. Conversar com ele. E aí o teu subconsciente vai trazendo, e aí esse vazio vai assumir uma voz, uma imagem, alguma coisa, ela vai falar assim, cara, prepare a sua segunda profissão. Você já está em fase de concluir o que você foi fazer no SESC e já comece a plantar outra coisa, sem deixar a primeira coisa, que é um grande erro que todo mundo faz, né? Larga primeiro de um cipó e quando vê o outro cipó não chegou ainda e fica caindo, né? Isso a gente vê muito, né? O cara faz um trabalho com coach, faz um trabalho de coach e larga tudo, parte para Porto Seguro para vender artesanato, mas não arranjou a barraca primeiro, não é, sabe o que vai vender, nada. Ele chega, pega um ônibus, chega lá, não conhece ninguém, não faz o plano de transcendência, né?
Mas é um plano, pô, um plano. Ele não agradece a posição que ele está. Eu lembro, acho que eu comentei contigo, uma menina foi fazer um curso de método CIS, do Paulo Vieira. Uhum. Eu pretendo fazer esse curso para saber o que, que acontece lá dentro. E tem uma sede enorme ali no downtown. Falei, cara, vou fazer, porque dizem que é muito bom. E deve ter coisas a aprender ali. E o que que aconteceu com essa menina? A gente fina trabalhava num lugar que ela não gostava. Então tinha um exercício lá, de acordo com ela, que ela falava assim: não quero mais isso, não quero mais isso. Ficava gritando: não quero mais isso, não quero mais isso. No domingo, segunda-feira, ela foi demitida, cara. Caramba. Mas o outro cipó não chegou. Ela foi demitida, cara. E aí? Aí ela foi parar lá no INAP para fazer curso de coach para ver se consegue arranjar um dinheiro, porque foi demitida. Cara, então vamos dizer assim, ela se energizou de uma tal forma que eu não sei como é que ela conseguiu, mas ela transmitiu, talvez quanticamente, assim, olha, pode me mandar embora que eu não aguento mais isso. E aí os É. caras, você que sabe, na segunda-feira foi mandado embora. Então, isso eu sou contra. Eu acho que é algo que um curso desses teria que ter uma responsabilidade, sabe? Conversar com os alunos, né? Eu tive um chefe que fez isso. Fez um trabalho de coach com uma psicóloga, pediu reserva, cara. Simplesmente Caramba. pediu reserva, assim. Pediu reserva do nada, largou. Ele tinha uma função de comando, largou o comando no meio. Largou, largou. Falei, caramba! Logo depois do trabalho de coach que ele fez com a menina. E isso eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande, né? Muito grande. Eu não concordo com isso, não. É. Essa questão da alma é muito interessante. Em que Porque sentido? certa vez eu li que a alma ela, ela se abastece do trabalho. Como É, assim? enquanto o corpo físico, a gente abastece por meio dos alimentos, né? A alma se abastece por meio do trabalho. Para você se manter, se sentir bem, tudo você tem que estar em atividade. Não o trabalho necessariamente, não necessariamente o trabalho dentro de um ambiente que você tenha, tenha os recursos financeiros, não nesse sentido de visão de ganhar o dinheiro, essas coisas. Mas a questão de você estar produzindo alguma coisa. É, por isso, inclusive, que eu fico pensando que algumas pessoas, depois de se aposentarem, elas querem continuar na ativa. Na ativa, e muitos, mesmo que não tenham mais a necessidade financeira, porque muitos conseguem fazer uma estrutura financeira que na aposentadoria não precisaria estar trabalhando, mas alguns querem continuar participando e alimentando sua alma por meio do trabalho, que é a forma da gente. Então, assim, quando algumas pessoas são voluntárias para trabalhar em alguma coisa, isso é um alimento para a alma, entende? Talvez, como você mencionou, a questão do propósito. Onde ela, que nesse momento ela pode ficar mais livre para buscar o seu propósito, né? E a gente vê pessoas em algumas instituições trabalhando voluntariamente para poder se sentir participativo, alimentando sua alma, né? E quando a Uhum. gente fala das nossas experiências, a gente fala das nossas experiências que foram por meio do trabalho, realmente. Mesmo a experiência de quando você é porque essa palavra trabalho, a gente sempre leva para um ambiente, aquele ambiente formal de trabalho, essas coisas todas. Mas quando Sim, você está numa escola, por exemplo, num colégio, você está trabalhando.
Sim, Você sim. estudar, você, como aluno, você pegar a matéria para poder se dedicar num livro, isso é um trabalho, né? Quando você está em casa tomando conta de um filho, você está trabalhando. Quando você está tomando conta da sua mãe ou do seu pai, que já está com uma idade avançada, você está trabalhando. Mas quando você faz isso, você alimenta a sua alma, né? Você está, de certa forma, colocando assim, bom, eu estou produzindo, né? Eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo a minha. Aí aqui eu posso usar esse termo, né? Evoluindo para a minha alma evoluir, né? E esse é um outro termo que às vezes a gente escuta também, minha alma está evoluindo. Uhum. E a alma não vai evoluir sem essa palavra que eu volto a falar, a palavra trabalho é uma coisa. Se pesquisar a palavra trabalho, o histórico dela vem, se não me falha a memória, da escravidão, que era um objeto de tortura, alguma coisa assim. Por isso que a gente não gosta muito disso, de ver essa palavra. Mas eu gosto mais de falar assim, a gente está se sentindo produzindo, né? Seja para ter o retorno financeiro ou seja para comer um torresmo. Que Seja para comer um torresmo, seja para comer um porque torresmo. se você para comer um torresmo, você tem que pegar, andar, caminhar, pegar um carro, ir para algum lugar, e você está em movimento, né? E isso te faz um sentimento assim, talvez isso mesmo, sentir-se vivo, sentir-se É. atuante, sentir-se mesmo participando, né, das situações, sentir, muitas vezes ajudando alguém, que é uma das coisas mais legais que tem eu acho que é poder ajudar uma pessoa e, de preferência, sem esperar nada em troca. Nada melhor, né? É porque Isso a gente já está alimenta a alma. recebendo, né? A Eu gente já estou está recebendo. recebendo quando Mas você está aquela ajudando. pessoa, sabe? Como assim, eu nunca mais nem vou ver essa pessoa. Mas eu creio que ela mereça algo que eu possa oferecer para ela. Seja um abraço, seja uma questão financeira, seja uma, não sei. Mas isso alimenta a nossa alma. E aí tem aquelas coisas da gente tá assim, de ser mesmo isso de desprendido, no sentido que eu faço tanto do coração que eu nem sei quem eu estou ajudando, né? Não sei nem quem é essa pessoa que eu ajudei, porque eu não espero nada de volta, nada de troca. É o que você falou, a gente recebe sim de um outro caminho, mas não da pessoa em si, né? Essa pessoa não. Quando eu me sinto útil, cara, isso tem uma cura muito grande para mim, É. porque, assim, você não viveu a aposentadoria ainda. Uhum. Então, eu vou dizer, meu amigo Fábio, você não sabe o que é isso, cara. A bomba que é uma aposentadoria sem estar planejada. Eu falo isso para você todo dia, né, É, que a gente conversa. Você não sabe o que é isso, cara, na vida de uma pessoa. Eu digo para vocês, assim, que, né, para você, né, que é algo que eu deveria ter começado a fazer um planejamento 10 anos antes de me aposentar. 10. Quando eu fui a tenente-coronel, saindo de major antigo, seria o ideal, projetar daqui a 10 anos e começar o trabalho. Quando eu assinasse o requerimento, cara, vou dizer, no mês seguinte, eu já começaria uma outra atividade, no mês seguinte, porque eu fiquei com a alma vazia, fiquei com a é alma isso. vazia, sem propósito, Sem esse alimento que a gente fala aí, você não estava se esse alimentando, alimento. E a né? alma vazia, eu vou dizer para você, você imagina algo assim, é um buraco, eu imagino uma alma vazia, uma alma com um buraco, assim, um troço que não está preenchido. E aí era o quê? Era me sentir útil, cara. É. Quando você se sente inútil, você está dizendo para o seu corpo: eu não preciso ficar mais vivo, porque Pois é. minha existência nesse planeta não faz diferença para ninguém. E aí você vai preencher a sua alma, E entende? aí, E é cara, que explica esse livro, fala, né? É o alimento da alma. É um livro que eu li. O alimento da alma vem por meio do trabalho. então, E esse trabalho é uma palavra que resume o que eu estou falando, né? Para mim, trabalho eu não gosto da palavra, mas assim, você montar para pescar no final de semana com os amigos é alimento de alma, entende? Você, esse movimento que existe, porque você está alimentando a sua alma.
que é diferente de você olhar para um lado e falar, o que é que eu vou fazer? E aí talvez seja esse vazio. O que é que eu vou fazer, né? Com Essa é a quem que eu grande vou pergunta, fazer? cara. Que o É, planejamento, um planejamento cura. Um planejamento cura. Assim, olha, eu estou com 58 anos, estou ficando velho, o que eu vou fazer? E aí estabelecer seu plano, cara. Eu tenho uma planilha, já te falei, de um pré-planejamento até a minha morte aos 90. Fixei, vou morrer aos 90, ou a partir dos 90, ou entre 80 e 90, está lá na planilha. E a partir dos 80, eu quero simplesmente nem de dinheiro precisar mais. é, E, cara, assim, olha, não, vou precisar comer, vou precisar beber, mas eu não quero mexer com dinheiro. Eu quero, assim, entregar o dinheiro para alguém e falar assim, olha, amigo, eu só quero viver da palestra, escrever livro, não quero, não quero nem, posso até botar tudo no seu nome. Eu só quero manter o meu conforto porque eu quero trabalhar. Eu é, quero um computador, uma sala e uma cama para mim, para minha esposa e tudo mais, parará, e trabalhar. Trabalhar até o dia que, digitando, eu vou cair num sono e, pô, a transcendência eu quero que seja assim também, é, desse jeito. Porque quando a gente mentaliza algo, cara, está pedindo, está orando, né? Cara, é, eu quero assim, eu não quero morrer gritando, eu não queria isso, não quero morrer reclamando, é. cara. Cara, morrer Esse lance reclamando do está mal. trabalho mesmo que você está falando é isso mesmo. Tanto que a gente falou, né, quando a gente falou da idade na última vez, eu falei, eu não me sinto a idade que eu tenho, porque eu não paro para pensar, isso realmente não me importa. Pode ser que. Eu sei, eu respeito meus limites pela idade, eu sei que se eu antes gostava muito de chegar no lugar com música ao vivo tocando, hoje já não é muito a minha praia. Mas não é que eu não goste, e não é que seja ruim, não tem nada disso, né? Uhum. Simplesmente eu respeito meus momentos e hoje eu já prefiro outras coisas, né? Prefiro um ambiente mais calmo, que eu possa conversar, possa dialogar com quem estiver comigo. E por isso eu vou me encaixando sem me preocupar realmente com a idade. Tomando Aí vem meus a questão cuidados, da. me preocupando com a saúde, cuidando, claro, isso aí sempre. Mas não aquele É, negócio assim, caramba, eu tenho tantos anos, eu tinha, quando eu te esquece isso. Eu brinco quando eu faço aniversário que as pessoas falam, tá ficando velho, eu digo, graças a Deus. Me deixa aqui. A opção é muito ruim. E eu não estou afim dessa opção por enquanto, tão cedo. Não ficar velho só morrendo. E eu não quero. Ainda tenho e planos aí que aí, vem aquela muito questão, para né? frente aí, muitas coisas aí, né, cara? Muita coisa. Porque a vida eterna traz um monte de problemas, um monte de problemas, um monte de problemas. Até para a velhice mesmo, né? Ela traz uns problemas filosóficos, né? É, O cara pega o conceito de vida eterna, como é que encaixa na velhice, então? Porque para a vida eterna, a velhice seria algo até impossível, né? Porque a vida é eterna, cara. é, Pô, dá um tilt, né, no filósofo. é, E, cara, se a vida é eterna, o que seria velhice, então? Porque se a vida é eterna. E aí, então por aí, ou a vida não é eterna para ter velhice, o cara tem que optar. Porque se ele optar pela vida eterna, a velhice tem problemas. Assim, cara, não estou conseguindo encaixar a velhice dentro do meu sistema léxico-linguístico espiritual. Não estou conseguindo encaixar isso. Assim, pô, o que é ficar velho? Olha, o cara que está obsoleto, não sabe mexer no computador e tal, não sei o quê, talvez seja isso, né? Não, mas o cara não consegue subir o ônibus e tal. Não, ele está desfuncional para aquela atividade. Tá tudo bem. Mas não, ele está velho para subir ônibus, então, para esse velho é sinônimo de desfuncional, né? Entendi, uhum, porque a alma não tem idade, a alma é eterna. E é, aí, cara, então não existe uma. O corpo pode estar desfuncional, mas. E aí? Velhice versus desfuncionalidade. Tem que se conversar muito sobre isso. Algo tem que ser falado sobre isso.
e respeitar, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Eu penso que a gente às vezes sacrifica o nosso corpo muito. A gente é como um motor mesmo, né? Você andasse sem botar combustível, sem fazer a manutenção, e a gente precisa cuidar do nosso corpo. Para que a gente chegue numa idade lá na frente, o carro, a carcaça do carro ainda esteja funcionando bem, né? Então, a aparência envelhecida, porque alguns carros eles vão envelhecendo, né? Se a gente É, pensar num carro tipo um Passat, um Fusca, uma Fiat 147, e eu estou falando isso porque essa semana passou um carro meu perto de mim, daqueles antigos, muito bem conservado, sabe? Então, você olha assim, você sabe que ele é antigo, mas está conservado. Está rodando, está andando, está funcionando. Então, eu penso que o corpo é a mesma coisa. Pode olhar assim, aparentemente, pô, o Fábio já, né? Você vê que é um envelhecido em relação a uma pessoa mais jovem. Mas a gente está nativa, porque a gente se cuida para estar nativo, está funcionando, está indo, né? Continua rodando, continua levando, né? Como um carro mesmo, né? O carro está levando alguém para algum lugar, eu espero. E a gente está aqui para também, da mesma forma que as pessoas nos ajudaram a nos levaram, de certa forma, onde a gente está hoje, nos trouxeram, né? E vão ainda ter pessoas participando da nossa vida para nos levar em outros caminhos, né? A gente também poder ser transporte para ajudar algumas pessoas também a chegarem em alguns caminhos que eles desejam. Então, e para isso a é, gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa ter os cuidados, né? Aquilo que você falou há um tempo atrás, né? Dormir um pouco mais, ter um cuidado com a alimentação, quer dizer, tudo bem que eu adoro torresmo, como eu te falei, né? Mas não posso comer torresmo todo dia, né? não E nossa, dá, não ninguém dá, não aguenta dá, não isso. dá. Então, tem que ter o Torresmo alface, faz mal de vez em quando, torresmo faz mal, cara. tem que ter o alface, tem que ter lá batata doce, né? Tem que ter. Então, é isso, né? Para que a gente chegue lá na frente, não, pá, é só uma carcaça mais envelhecida, mas ele continua servindo bem aí, tendo um motor funcionando. Olha, eu estava assistindo agora, há 2 horas atrás, um documentário da Netflix, cara, que mostra o encontro do Dalai Lama com o Desmond Tutu. E os dois viraram grandes amigos, amigos mesmo, assim, de dar risada assim, um com o outro. Parecem irmãos, cara, coisa incrível. E, e é interessante quando você olha para eles assim, chega um determinado momento você não consegue nem perceber que um é branco, que um é preto, que um é. Cara, é muito interessante. Eles são incríveis, assim, irmãos mesmo. E o Dalai Lama falou uma coisa muito bacana, né? Ele falou assim: olha, ele falou um conceito de egoísta sábio. O egoísta sábio, ele falou exatamente o que você falou. O cara que faz o bem para o próximo, ele ganha tanto, que ele pode ser considerado um egoísta sábio. Assim, cara, na verdade, eu faço bem para você, mas quem está se dando bem sou eu, né? Grande sabedoria. E o Desmond Tutu falou assim: olha, eu chamaria ele apenas de sábio. E, e uma frase, né, complementou muito bem a outra. Eu fiquei assim: isso é sabedoria, né? É sabedoria. Está além do egoísmo, é apenas sabedoria. Falei, cara, vou te ajudar que nós dois vamos ganhar. Transação É, ganha-ganha, né? Fazer um negócio contigo? Qual é? Eu te dou uma cesta básica, te ensino a ler e escrever. E você, o que você ganha? Já ganhei, cara. É é, ganha-ganha. Ah, me senti útil. Mudei a vida de alguém. E, pô, então, ganha-ganha. Eu quero assim, pô, que esse cara ganhou o quê, né? Quando ele tiver sabedoria, quer dizer, agora eu entendi o que esse cara ganhou. Agora eu quero ganhar isso também. Eu sou um egoísta sábio, né, cara? Tá. Porque não tem sábio egoísta, né? é. É porque a gente ganha, por exemplo, você está falando aqui que a gente ganha, pô, ganha, por exemplo, a amizade do Otelo,
a gente ganha saúde, que felizmente, pô, sempre que eu faço meus acompanhamentos, está tudo bem, né? Ganho pessoas ao redor que estão sempre à disposição para poder colaborar, como a gente também fica à disposição para colaborar. Então, tem tantos ganhos que a gente, quando olha assim, né, você, você vê, pô, por mais que exista violência aí, eu me sinto seguro, sabe? Assim, eu também procuro ter um ritmo, uma rotina que evite algumas situações, né, que possam ser perigosas, mas você, não sei, acaba você se sentindo meio que. Eu nunca não fico parando para pensar nisso, né? Mas recompensar não seria isso, né? Não seria mesmo quando eu fico pensando nisso. Mas a gente tem algum ganho de alguma forma, realmente, cara, sabe? A gente, pô, o se sentir útil. Eu estava pensando na situação assim, um general, sabe? Um general, porque eu vivi uma vida assim, né? Vendo essas autoridades, e de repente o general se aposenta e, e ele é uma autoridade, para o general, 4 estrelas é uma autoridade, mas se sente inútil. Vamos dizer que ele não faça mais nada. Fique lá na cadeirinha de balanço, relembrando os bons tempos e tal, e deprime. Em 4 anos, um sujeito desse deprime. Já o outro cara, um outro cara da mesma idade que ele, mesma idade, pode não ter autoridade nenhuma, pode ser um pedreiro, não é autoridade. Pedreiro não é autoridade. Pode ser autoridade técnica. E ele Uhum. começa a ajudar os outros, cara. Não, peraí, eu vou te ajudar aqui, cara. Não é assim que faz, pá. Vamos virar essa laje junto aqui, pá. Ele vira uma autoridade, cara. E o general não. O general vira um velho gagá. É, Pô, mas eu sou general. Ah, esse general maluco, deixa ele para lá. Pô, quem manda é o seu fulano, hein? O seu fulano, porque ele ajudou, ele foi útil. Quem é útil é a autoridade, cara. Não, ó, fulano, é problema de caixa d'água? Fala com fulano. Pronto, a autoridade passou do general para o pedreiro, cara. Que às vezes pode ter sido até o pedreiro do general, né? Então é um troço meio. A autoridade é uma coisa muito volátil, né? é, Agora, a utilidade, não. Você é útil, né? E aí, quando você não for mais útil, você tem a gratidão das pessoas. é. E aí, poxa, fulano de tal, cara, foi ele que construiu a minha casa, fulano. E quem tem a gratidão das pessoas, as pessoas cuidam até da saúde dessas pessoas. Joãozinho 30 morreu na miséria, né? Mas tinha um cara que tomava conta dele, cara, cuidava dele, assim, tipo, cuidados de enfermagem mesmo. Ele não morreu sem amor, cara. Ele não morreu sem amor. Então ele foi útil para alguém. Foi útil para alguém, cara. Então a gente fica pensando, né? Agora são 20 para as 11, a gente começou 9 e pouca. Eu me pergunto, a Glória, que é uma Maria. grande pessoa, né? Fantástica, abriu as portas, morreu com amor ou sem amor? Eu não sei, não estava lá, né? Ela tinha 2 filhas e mas eu não sei se ela morreu com amor ou sem amor, não sei. Amor das filhas, provavelmente sim. Admiração dos fãs, milhares, milhões, né? Mas ela. E ela? Ela se sentia amada? Não sei, não sei. Será que ela não se sentia só de vez em quando? Não sei também. Pô, Telo, fala logo. Eu acho que não se sentia amada. Pronto, já falei. Ah, pô, falei. Era para eu falar, falei. Né? Ela tinha tudo, mas será que faltava alguma coisa? Não sei, não sei. Eu falo, não sei, mas eu acho que, de repente, se ela tivesse uma pessoa, né, que convivesse com ela, que não fosse só as filhas, né, e uma pessoa, sei lá, a partir dos 60 por aí, que a amasse, né, como, não como mãe, mas como uma pessoa, como a Glória. Ah, eu amo a Glória. Não é eu amo a minha mãe,
eu amo aquela repórter sensacional. Não, é uma outra pessoa. Eu amo a Glória. E a Glória se sentisse amada por ela, eu não sei se tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo, cara. E uma pessoa sensacional, assim, que eu falei assim, cara, eu iria numa palestra dela fácil, né? Hum. Mas e o amor, cara? Essa é que é a minha questão. De repente ela tinha um amor secreto, a gente não sabe, né? Sabe? Não sei, não sei. Não. Aí você só virar hipótese só. Agora é só hipótese. Agora, meu irmão, agora só É, hipótese mesmo. é, e às vezes a gente ainda tem que buscar saber se o que a pessoa fala é o que realmente ela sente, né? Lá no fundo, será que era aquilo mesmo, É, lá na prática, né? Você que é um cara da né? prática, Será que será é que lá isso na mesmo? prática era aquilo mesmo, Eu cara? adoro aquele pensamento, assim, aquela ideia de que o real, na verdade, é a história que cada um conta sobre o que aconteceu, porque na real não existe. Eu adoro esse pensamento. Se a gente assiste uma mesma cena, você vai contar com seus olhos, eu vou contar com meus olhos. É um A real subjetivo, interpretação, né? a interpretação daquilo que a gente dá na hora de contar. Por isso que ele não existe. Até a Que ele morte, existe né? Quem na olha morte, assim, ah, não, fulano não morreu, ele transcendeu, isso está entendeu? em outra dimensão, e É. tal. Isso Ah, quando o corpo morreu. a gente assiste uma determinada coisa, um filme, sei lá, cada um vai falar de uma forma, porque aí é a interpretação de cada um. E a gente fala às vezes da gente, a gente fala já interpretando e pensando o que, que vão achar de mim se eu falar mesmo o que está acontecendo. Aí eu, Por isso que eu vou botar isso no YouTube, eu falei assim, cara, eu vou falar mesmo, cara. Será que a Glória morreu com amor? Né? Não sei, não sei mesmo. Agora, uma coisa que o Dalai Lama falou também, muito interessante, ele falou assim, olha, ele falou assim, eu estou bem equipado para a minha morte, né? E, mas ele falou assim, rindo para o Desmond Tutu, né? Eu estou bem equipado para a minha morte, mas talvez não esteja. Tipo assim, nem ele tem certeza, né? O Dalai Lama, cara, e nasceu e viveu estudando essa parada, né? Cara, e é a reencarnação do outro, seria, né? Do outro Dalai Lama, né? Eles fazem com teste, com objetos e tal. E ele passou com louvor, né? Então, se ele fala assim, pô, cara, isso me deu algumas reflexões, porque o Dalai Lama acredita na vida eterna, seguramente. Seria uhum, impossível ele não acreditar. Se ele acredita na vida eterna, olha só a sequência lógica, como é interessante a lógica. Se ele acredita na vida eterna e mudou de corpo, né? Ele não tinha esse corpo, apareceu a imagem do outro Dalai Lama, então ele, de uma certa forma, a única coisa que explicaria para mim é a mesma alma, né? Mesma alma, mas que gerou um outro corpo. Um outro corpo, mas o corpo anterior morreu, né? Mas o Dalai Lama anterior a ele morreu também, e é a mesma uhum, alma. Então é uma alma que já conheceria a morte para ela não seria novidade, cara. Sabe? A morte para ela, a sabedoria da alma, talvez. Onde é que eu quero chegar? Nesse finalzinho aqui, que é a sabedoria da alma, pode dizer assim, cara, eu já morri, essa alma já conhece 10 mortes. Não tem medo mais da morte, porque não é uma experiência que, que gera um trauma mais. Ela, tipo, ela sabe tudo que vai acontecer, porque ela já morreu 10 vezes, né? Ou 30 vezes. Ih, não, alma, morte? Ih, transcendência física, isso eu já domino. Uma alma que já do lá, né? Poxa, que isso, cara. Ainda mais ele que estudou a vida toda, né? Pô, esse cara, se ele tem medo da morte, ele está fingindo para a gente, ele está fazendo um jogo de cena para não humilhar as pessoas, né?
Já morreu umas 30 vezes, pô. É, Aí, não. Tá bom, meu amigo? tá ótimo, meu amigo. Gostei muito do intervalo que nós fizemos antes do. Deixamos o espírito chegar, né? Você chegou, e, cara, vamos deixar o espírito chegar para poder começar com o neurônio relaxado, distendido, que nem músculo, né? Vamos É, fazer o alongamento, chegar, e aí a gente pôde conversar numa boa, né? Mas achei bacana, essa coisa de deixar o espírito chegar, para mim funcionou, funcionou direto bem. ao assunto. E aí, depois, quero ver como é que funciona essa transcrição, cara. Eu vou Tá. parar de gravar então agora e vou fazer o download da transcrição para ver se é um texto em inglês todo errado, todo certo, né? O filme vai ser uma maravilha, deve dar umas 10 páginas, porque a gente falou 10 para as 11, né? Valeu? Tranquilo, Tela. Você quer marcar mais um dia antes do dia 22? Que dia que você gostaria de marcar? Segunda-feira agora? Cara, eu vou no sábado ou domingo, eu vou para Papucá e volto dia 22. De repente, dia 22 dia 22 é É quarta. viagem, é Ah, não, eu viagem. volto dia 21. Dia 22 de repente, é quarta, né? De repente, dia 22 a gente consegue, sim. Pode ser, pode ser. Eu só te confesso que eu sempre fico lá na expectativa do trabalho, que talvez domingo eu tenha que ir lá e tal. E eu digo domingo porque pode cair também uma necessidade do dia 22, mas a princípio para mim, e aí dia 22 pode até ser de manhã, se você for o caso. Eu tenho um Dia compromisso com 22 16 horas. você volta, não é isso? Não, eu volto 21. Eu Volta estou vinte e vendo um, as né? datas, 22 é quarta, né? Eu voltaria na terça. Se eu É. indo no sábado ou domingo, eu volto terça. E de 22 a na quarta eu tenho um compromisso às 15 horas, aqui na ilha mesmo, mas no Para mim é dia. melhor à noite, porque de Boa manhã noite, eu não. faço meus jogos de tarô, entendeu? E escrevo. Sim, Produzo ali aquelas minhas sabedorias, né? Aquelas minhas foi sabedorias. ótimo. E E essa aí, de caixinha que você repente, a gente mostrou aí pode foi ótima. marcar. As aulas começam quando? 23, 23, cara? Que maravilha, hein? quinta. É. Eu estou olhando ali para ver o calendário, é 23, Vinte e quinta-feira. dois à noite, que tal? Pode ser mais cedo, porque se eu estando em casa, pode ser mais cedo. Legal, aí a gente vai se comunicando aí. Quando você chegar no Rio, aí no dia 22 a gente troca um zap aí para lá e para cá. Tranquilo. Tá Então, marcado. terminamos então hoje, primeira sessão gravada, né? Que vai lá para o YouTube. Vamos ver se vai agradar, né? Então, acho que sim, é muita coisa profunda, né, cara? Não dá nem para. Botei duas perguntinhas na minha caixinha de pensar hoje. É isso aí, mestre. Um abraço. Valeu, Atela. Um abraço. Bom Valeu. carnaval, boa viagem para você. Igualmente, amigo. Tchau, 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 tchau. tchau. Vou encerrar a gravação aqui. Para o céu da reunião. E vamos encerrar a gravação. Vamos lá, gente, encerrando a gravação, né? Gerenciando aqui a gravação, vamos encerrar. Parar a gravação e foi ótimo, né? Estamos aqui compartilhando, então, esses momentos de sabedoria da conversa com o Fábio. Isso é muito bacana. E vamos, a partir do dia 22, vamos marcar. E vamos conversar sobre vários temas, né? E se, de repente, quem quiser deixar algum comentário, alguma coisa assim no YouTube para poder a gente nos inspirar, né? Quem sabe a gente conversa sobre o seu comentário, tá bom? Até a próxima, gente.